Lembra do Disney Cruise? Então vamos lá. É, aqui, ó. No nosso negócio, nós temos alguns passos que eu vou trabalhar com vocês eles hoje, de uma forma leve e que vai ser interessante para todos aqui, né? Eu coloquei assim, ó, aproximação, que é quando eu me aproximo da pessoa, direção, envolvimento, quando eu envolvo a pessoa, e treinamento. No treinamento, a pessoa vai errar. No treinamento, ela vai cometer muitos erros e você vai ter que ter paciência. E isso vai ficar gravado e depois a gente vai poder compartilhar muitas vezes com muitas pessoas. Então, a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, um abraço, sejam bem-vindos à Aliança. A propósito, já tem um bom número de pessoas aqui. E a direção do nosso encontro aqui é ser bem leve, bem saudável e deixar vocês todos bem à vontade, porque a Aliança tem essa visão, né? Vamos lá. Então eu vou falar um pouco e depois eu vou deixar vocês à vontade para falar, Anderson, tem uma dúvida aqui e tal. Ah, e é legal, é claro que é legal se vocês puderem anotar, porque é uma coisa assim, gente, é que eu aprendi na vida é que tudo que eu anoto vira documento. Isso aqui é um livro meu e são coisas que eu anotei e virou um documento da minha vida, né? Tá aqui, tá registrado. Então, quando você anota, você refrisa e aprende, você se esforça para criar aquilo um documento. Até, inclusive, a Aliança foi um projeto desenhado. Eu desenhei, eu tive que imaginar a Aliança. Aí, Anderson, mas tu tá fora do assunto. Não estou. Para você que chegou novo na Aliança, se você não imaginar, você não manifestar, não, se você não conseguir idealizar na sua mente que você vai fazer isso, vai ser difícil. Às vezes eu estou com um cliente, ou às vezes alguém vem, os meus clientes não têm resultado de produto. Eu falo, olha, eu sei o que que é, você não acredita o suficiente. Então, eu quero que vocês, junto comigo, tenham humildade para entender assim, poxa, será que isso é para mim? Será que isso serve para mim? A reflexão, né? Eu tenho que fazer todo dia. Eu sou o cara que mais tem que aprender aqui, né? Para servir, eu tenho que aprender, tem que ter humildade, tem que escutar todo mundo, tudo isso. Então, se a gente quer liderar pessoas, a gente vai ter que ah, escutar as pessoas. E a gente vai ter que entender as pessoas, né? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a aproximação. Se você estiver anotando, coloca aí, tá? Isso aqui eu fiz agora em meia hora aqui, antes de abrir essa live. É uma coisa muito intuitiva, né? Que é a nossa vida, é o que a gente faz, é a nossa experiência. Aproximação é, como é que eu posso colocar isso de uma maneira prática? Às vezes, a profissão de vendas ela é mal taxada e mal interpretada, porque as pessoas que não se preparam, elas, não tem nada para fazer, então vou trabalhar com vendas. E aí ela entra para vender alguma coisa, mas ela não se preparou, ela não se preparou o suficiente. Só manter os microfones fechados agora, tá, gente? Não atrapalha o percurso aqui da microfonia. Emerson, se você puder fechar os microfones para mim, quem está aberto aí, para não, pra gente, depois a gente abre a possibilidade, tá? Então, a aproximação, assim, ó, vamos imaginar que você chega numa festa e você não conhece a pessoa e você fala, vou lá conversar com alguém, vou lá conversar com a Cristiane. Eu chego com a Cristiane que está aqui. Aí eu chego lá pertinho da Cristiane e eu já chego falando, não, Cristiane, eu vendo esse produto, eu trabalho com isso, tal, tal, tal. Eu já chego falando o que eu quero. Eu só quero analisar com vocês um erro de aproximação. A gente vai falar dos passos que vocês que entraram. E talvez você até diga, Anderson, mas isso aí eu já sei e tal. Nunca é demais você ouvir e você ver, poxa, realmente eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, a aproximação é uma espécie de conquista. Você tem que ser interessante na aproximação. Você tem que trabalhar em você. E isso envolve a comunicação,
envolve a característica pessoa, envolve a sua apresentação, envolve a sua postura, principalmente postura. Se você chega, né, muito para baixo, muito desanimado para falar de saúde, se você chega todo avacalhado para falar de pele, entendeu? Essas coisas. É postura. A pessoa vai analisar a postura nossa. Então, a postura nossa ela tem que estar condizente. Se a gente está falando de um negócio, a gente tem que ter uma postura de crença. E isso é uma leitura que se faz assim: essa pessoa acredita no que ela está falando? Ela está acreditando? Então, hoje em dia, a aproximação, ela é a abordagem que a gente fala, né? Abraço para Carmelita, que tá aí também. Então, a abordagem, eu sempre falo que eu gosto de ter uma abordagem amistosa. Vocês vão anotando o que vocês gostarem, tá? Abordagem amistosa é uma coisa que eu vejo assim, ó. Você nunca chega muito pesado. Você nunca chega falando eu quero isso, o que eu quero. Você chega sempre numa intenção de o que as pessoas querem, ou no que as pessoas estão interessadas. Eu vou citar um exemplo aqui. A minha filha, ela tem 10, agora fez 11 anos, e aí tinha uma festinha das amigas dela, e ela estava envergonhada de ir. E aí eu falei assim, filha, por que tu não vai? Vai ser tão legal e tal. Aí ela falou, não, pai, eu tô com vergonha, eu não conheço muito elas e tal. Eu falei, é, eu vou ajudar ela, pensei. Falei, filha, por que que tu não quer ir realmente? Ela falou assim, não, filha, pai, é que eu não conheço elas, eu tô com medo de ir, eu não sei, eu tô receosa. Eu não sei como conversar com elas. No final das contas, era isso. Aí eu falei assim, filha, eu vou te dar uma dica, então. Tu chega e pergunta do que elas gostam, o que que elas fazem, a coisa que elas mais gostam. Sabe aquele papo de menina daí? O que que você mais gosta? Quais as coisas que você gosta de fazer? Enfim, no final, eu queria que ela mostrasse interesse por essas meninas, pelas amiguinhas, né? E ela foi, e depois ela voltou, eu falei, como é que foi? Ela falou, pai, foi muito legal, todo mundo quer ser minha amiga. Olha a frase, todo mundo quer ser minha amiga. Entenderam aqui? Ou, presta atenção. Você diz assim, não, isso aí, para, para. Vamos esvaziar o copinho para aprender coisas novas. Nós temos que aprender coisas novas. Enquanto você diz assim, eu já sei tudo, eu já estou muito bom, você não vai aprender coisas novas. Inclusive eu, se eu disser, não, eu já sou o cara, eu sou o cara. Não, eu tenho uma postura de aprender aonde eu vou. Aonde eu vou, eu tenho uma postura. Eu estou pegando aqui, gente, um lançamento para usar. É, eu quase mostrei para vocês aqui, mas não posso. Tá aqui, ó, tá aqui na câmera, mas não posso mostrar para vocês. É um lançamento, tá? Não vou mostrar. Tá aqui. Vou deixar guardadinho. Vai sair só dia primeiro. Tá aqui esse lançamento. Tô olhando para ele, olha que coisa linda. Meu pai, que coisa maravilhosa. Será que eu mostro? Não, acho que não. Então, o que que acontece? Ela vai ter que mostrar. Rinaldo, não é que não é, mas é assim, é Bota, saber bota. provocar, promover, né? Faz parte da aproximação. O que eu quis dizer com isso? Eu tô aqui, ó. Que maravilha. Mas eu tô aqui mostrando na prática para vocês que a gente tem que deixar a pessoa curiosa. Outra coisa que você tem que anotar aí, você não pode falar demais. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, é aquela velha frase. Sabe, você chega, porque eu tenho prima, porque eu tenho uma love, porque eu tenho um projeto, porque eu posso cadastrar, você vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro, eu tenho o Temax. Meu Deus do céu, vou dar um jeito de sair fora daqui, vazar. Então, a conversa, ela tem o seguinte, hoje é uma live, eu tô falando, depois vou abrir para vocês. Mas numa conversa, você fala, você escuta, você responde correto, você pensa antes de falar. Vocês já conversaram com gente que parece que não pensa? Não pensa no que fala e atravessa tudo. Você fala uma coisa, ela entra em outro assunto. E daqui a pouco você quer sair dali, porque não tem sentido a conversa. Aí você dá uma orientação, a pessoa não faz nada que você pediu. Isso acontece nos grupos também, né? Eu tô nos grupos aí, daí eu falo, a pessoa abaixo do texto que eu coloquei, ela vem, alguém. Eu falo, meu Deus, amado, Pai querido. Então, o que que é isso? É falta de atenção. É falta de respeito, inclusive, porque
Se alguém está conversando comigo, eu tenho que prestar atenção no que a pessoa está falando, né? Então, nós estamos falando de aproximação. Essa aproximação tem que ser leve, tem que ser agradável. No mínimo, a pessoa tem que dizer assim: ah, mas eu quero conversar de volta com aquele rapaz. Eu quero conversar de volta com aquela pessoa. Aquela pessoa vale, é diferente, ela tem coisas diferentes, sabe? Nesse livro que eu escrevi, nesse aqui, eu falo que todo mundo que está ao redor da gente tem algum interesse. Não sejam ingênuos. Ninguém fica próximo de você se não tiver algum interesse. Todo mundo tem algum interesse. Não é feio isso. Mas, assim, o problema é quando tem interesseiros. Interesseiros. A sua família, a minha família, está em volta de mim. Todo mundo tem interesse em conversar, interesse nas coisas que eu vou falar, interesse em estar comigo. O problema é quando a gente tem interesseiros que só atrapalha, só fica falando da nossa vida, só fica sugando energia. Esses você tem que afastar mesmo, né? Então, a aproximação é o primeiro passo. É você estudar mais como você se aproxima das pessoas. Aí entra um monte de coisa. Você é agradável, você tem uma comunicação, você tem uma conversa boa, você sabe fazer perguntas legais. Ah, muitos homens na live, né, Lourdes? Os homens estão vindo, Lourdes, estão vindo. Não sei se eu mudei alguma coisa, não sei se vocês mudaram alguma coisa. Parece que a gente repeliu os homens. Agora, eu ia chamar até a Aliança Key. Aliança Key, o nome da empresa. Ia mudar para copiar a Mary Kay, mas eu pensei, agora não. Vamos manter a Aliança Group mesmo, não vamos deixar a Aliança Key, né? E aí, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas eu começando a chegar, ó. Ó, eu faço essas brincadeiras, mas vocês acham que é fraco? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Duvido. Eu tenho todas as biografias, todos os fundadores de todas as empresas. Aqui é a Mary Kay, ó. Se vocês conhecem a Mary Kay, não? Essa é a biografia da Mary Kay. A história da Mary Kay. Essa é uma mulher forte, gente. E eu copio muitas coisas que ela ensina, e que é a fundadora da Mary Kay, né? Então, e outros, que eu não vou fazer propaganda de outras empresas agora aqui, mas vamos lá. A segunda coisa é direção. Anderson, a aproximação é importante? É muito importante. Se a pessoa, você cadastra alguém e ela não sabe se aproximar dos outros, ela vai assustar. Vocês concordam comigo ou não? Ela já chega falando, eu aprendi lá na outra empresa, eu vou falar do mesmo jeito. Ó, quer ganhar dinheiro, quer ganhar um monte de dinheiro sem fazer nada? Assusta pessoas, né? Ah, olha aqui, nessa empresa você não precisa trabalhar. Esse tipo de abordagem. Ah, olha aqui, eu estou vendendo uns produtinhos. Às vezes as pessoas fazem isso. Às vezes eu estou em reunião e vejo, nós temos esses produtinhos. Gente, quando você faz isso, você se diminui. Eu vejo no semblante, eu vejo na postura das pessoas. Quando elas vão falar do negócio delas, elas se curvam, assim, elas se diminuem. Elas não têm uma postura. Elas não têm um olhar de empresário, sabe? Isso é importante para vocês. Isso é fundamental para nós, né? Para todos nós. Então, uma postura de empresário. Eu quero falar para vocês, hoje, somente 4% das pessoas no mundo, desenvolvem liderança, capacidade de liderar. Se você é, decidir, eu vou ser um líder, mas, infelizmente, o sistema nosso ele não quer que você entenda que você nasceu para liderar. Mas a própria Bíblia, ela é muito clara que nós nascemos para liderar sobre todas as coisas. A Bíblia. Então nós temos essa permissão, essa instrução de ser líderes. E eu não me via um líder. Eu não me via um líder, tão menos eu me via capaz de ser empresário ou de administrar alguma coisa. E sabe, eu tive que mudar todo esse conceito, eu tive que trabalhar muito a minha mentalidade. Não foi fácil, gente. Como eu consegui? Através dos livros, através dos erros. E tudo isso, talvez você tenha que fazer isso.
Talvez você, homem, mulher, mulheres que às vezes foram diminuídas, não foram valorizadas, e é difícil, mas talvez você vai ter que fazer isso, você vai ter que eh, ressignificar muita coisa, você vai ter que repensar muita coisa e parar para pensar o que que eu quero, o que que eu ainda posso fazer, o que eu ainda não fiz, eu quero muito. Isso tem que ser divertido para você. Então, a aliança não é só pegar produto e vender. Pode ser isso. Ah, eu só quero vender produto. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vou tomar uma love aqui, gente, que eu tô com uma vontade de tomar uma love. E, ó, propaganda. Propaganda. Você viu? Eu tô fazendo propaganda para vocês aqui, ó. Vou fazer uma propaganda mais bonita aqui, ó. Olha, ouro correndo. Enchi o copão, dona Carmelita. Lá minha filha fala, tomo, tomo de golinho, tomo de golinho. Então, hum, hum, ai, tem que ensinar vocês a tomar uma love, né? Às vezes eu chego num lugar, eu falo, eu tenho que ensinar vocês a tomar uma love. Quando você vai tomar uma coisa, você tem que degustar, você tem que sentir nas células, a língua aqui, ó, você tem que degustar aquilo, tá entrando no paladar, tá entrando nas células, potássio, polissacarídeos, hum, ó, tá entrando nas células, você tá recebendo energia, tá recebendo saúde. Vamos falar de direção. Então, você cadastrou alguém, qual que é o primeiro passo? Aproximação. Vamos falar de direção e depois dessa fala eu vou abrir para uma pergunta. Depois eu continuo, tá? Tá legal, gente? Tá leve? Podemos continuar assim? Tá bom para vocês? Legal? Quero o retorno de vocês aqui. Tá show. Se eu tô falando muito rápido, falando muito alto. Então, a direção é o seguinte: a pessoa, ela entra às vezes até animada, né? Nossa, entrei nessa empresa, o nome é bonito, os produtos são bonitos. Será que é uma empresa boa? Ela entra com expectativas. E às vezes ela se frustra, porque ela entra com expectativas, mas a coisa não acontece para ela. Ela entra e ninguém fala com ela, ela entra, o patrocinador não orienta. Aí ela começa a pensar, mas será que essa empresa é boa mesmo? Será que esse produto funciona? Ela não vê resultado, ela não vê depoimento, ela não vê ninguém. É ela e ela tá sozinha. Então, ela começa a se questionar: será que esse negócio é bom mesmo? Será que eu entrei numa coisa boa? Aproximação, é isso aí, tá anotando, né? Perfeito. Então, a direção, quem dá a direção, anota aí, quem dá a direção é o líder. Quem dá a direção é o líder. As pessoas precisam de direção no projeto. Você precisa saber para onde você vai para dar a direção. Então, para direcionar alguém, você também tem que ter um objetivo. Por exemplo, a gente tem um GPS, né? Imagina que o GPS não esteja programado. Antigamente, vocês lembram? Eu tinha que atualizar o GPS. Aí, às vezes, eu entrava em rua contramão, o GPS desgraçado. Uma vez eu quase quebrei o GPS, eu joguei ele lá no chão do carro, eu não quis mais saber de GPS. Porque eu ficava com raiva, porque o GPS fazia a gente andar a cidade inteira para andar 2 quilômetros. Vocês também já passaram por isso? Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Às vezes vocês vão andar um monte, bater um monte de cabeça, porque vocês estão sem instrução. Ou a direção está errada. Quando você tem uma direção e você segue, você vai mais rápido, você é mais produtivo, você repete as coisas com acertos. A gente fala assim, né? Ah, eu tenho que aprender repetindo, mas repetindo com acerto. Você ficar repetindo com erro, sabe aquela pessoa que não sai, fica andando em círculo a vida inteira? É porque ela fica repetindo com erro, ela não aprende. Para pra pensar nisso. Se eu repetir com erro, eu não vou sair do lugar. Agora, uma coisa que me cansa é ficar repetindo uma coisa e ver que eu não tô saindo do lugar. Não tô tendo resultado. Eu quero ter resultado, então eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso buscar uma direção. Coloca para você aí, eu preciso ter uma direção.
Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber para onde eu estou indo. E que daí eu vou ter segurança. Preciso do GPS, eu preciso de pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão seguras. E no nosso negócio é muito isso, porque se você entrou, cadastrou, mas você está sem direção, você corre o risco de desanimar do negócio. Então, vocês patrocinadores, vocês que já cadastraram alguém, vocês têm que buscar direção. Como que eu busco, Anderson? Tem lives, tem treinamento, tem os líderes, tem os patrocinadores, tem as pessoas que já estão mais graduadas, enfim, tem muitos vídeos motivacionais, tem livros, tem lives como essa, né? A direção, ela também mostra quais passos a pessoa deve dar no negócio, qual material ela deve usar. Por exemplo, eu sempre estou falando ali dos depoimentos, e tem gente que nunca viu a parte de depoimento, tem mais de 300 depoimentos ali. Eu fico pensando, a pessoa está perdendo tempo, ela quer bater a cabeça na parede. É igual aquele filho que você fala, filho, faz isso para mim, filho, faz isso, faz isso. Na 10ª vez, você não pede mais, né? Então, tem adultos que são assim, e daí eu penso, é criança, é igual criança. Eu pedi 5 vezes, a pessoa não fez, eu já imagino, isso aqui é igual criança, não consegue a direção, não tem clareza, não vai evoluir. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo aqui? Agora eu vou abrir para alguma pergunta, tá? Alguém que queira fazer uma pergunta, para dar um tom diferente na nossa live, no nosso encontro. E é isso. Enquanto eu tomo meu Alove, eu vou deixar algum corajoso fazer uma pergunta. Vamos lá. Como é que está a criatividade de vocês? Qualquer pessoa, qualquer pergunta, qualquer tempo de empresa. Quantos anos tem essa empresa no mercado? Os produtos são confiáveis? Patrícia, eu acho que é você que está falando, né? Mas eu não escutei o teu áudio. Os produtos são confiáveis? Quanto tempo tem a empresa? Você quer saber se os produtos são confiáveis? Isso, que sempre pergunta, né? Sempre tem muito produto no mercado, as pessoas Legal, legal, continuam. legal. Tá bom, Patrícia, eu vou responder, tá? Assim, ó, nós temos 10 anos de mercado, né? É mais de projeto e tal. Nós temos 10 anos de projeto em execução. E como que eu posso te responder isso, Patrícia? Ah, os depoimentos que a gente tem, né? Eu sou uma pessoa que eu coloco em alta conta, a prioridade nossa é depoimento de produto. Então, eu vivo cobrando dos líderes, a gente vive fazendo campanhas, incentivando esses depoimentos. Os meus clientes, hoje eu fiz 2 vendas, para você ter uma ideia. Eu cobro o depoimento deles. Mas, Anderson, não é chato cobrar depoimento? Não, não é chato. Não é chato cobrar depoimento. Porque quando você cobra o depoimento, significa que você acredita a tal ponto no produto que você já fala para o teu cliente, eu quero teu depoimento, eu vou te acompanhar. Você se compromete com ele. Você está comprometido com ele. Então, Patrícia, você vai ver mais do produto, você vai ver depoimentos, você vai ver mais lives, e aí você vai ter uma conclusão. Eu não vou criar uma ideia para você hoje, tá? Porque você está me conhecendo agora, é difícil, né? Então, essa ideia você vai criar com o tempo. E é normal, você está na fase de aproximação. Talvez você está vendo agora a primeira vez a Leandro, então é aproximação, normal. Nessa fase eu preciso mostrar para você o que eu tenho, quem nós somos, e você vai fazer sua análise e vai dizer, eu gostei, eu quero dar um próximo passo, eu quero direção. Então, todos vocês que estão aqui, entendam que a primeira fase é a aproximação. E se na aproximação você errar, imagina que a Patrícia me pergunta assim, ó, qual a confiabilidade dos produtos? Eu falo, nós temos os melhores produtos do mundo, Patrícia. Não tem nenhum produto igual ao nosso. Meu Deus, eu ia sair correndo uns 5 dias, assim, dessa pessoa. Eu ia fazer isso. Eu detesto esse tipo de comportamento. Mas o que que eu falo?
use, use, teste o produto, prove o produto, cadastre ali, o cadastro é gratuito, use com 40% de desconto, prove o produto. Se você não gostar, você vem e fala, ó, não gostei do produto. Mas faça esse favor para nós. Faça esse favor. Porque eu sei que, e em sã consciência, nem todo mundo vai gostar do nosso produto. Nem todo mundo. Tem pessoas que não vão gostar, não vão se adaptar, normal, como tudo na vida. Como tudo na vida. Mas assim, ó, tem pessoas que vão gostar, que vão ter resultado, e graças a Deus por isso, né? A gente, na verdade, está fazendo o melhor para alcançar mais pessoas assim, né? E temos muitos assim, sabe, Patrícia? Muitas pessoas satisfeitas. Eu sou uma delas, né? A minha mãe, ela tinha um tumor no útero em 2016 e eu ajudei ela com esse produto. Eu vi o resultado dela na vida dela, né? Então, hoje eu posso fazer isso na vida de outras pessoas. E é isso puramente o que eu estou fazendo. Puramente, né? E aí, para te ajudar, eu peço que você assista mais depoimentos da Aliança. Pode entrar no Instagram também, tá? Muito boa a pergunta da Patrícia. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, eu vou responder. Que eu esteja falando que o produto seja ruim. É porque as pessoas estão descrentes, tantas empresas, né? As pessoas acreditaram, eu fui uma, que quando eu Perfeito, entro é de cabeça, e as pessoas acreditam no que eu falo, no que eu uso. Então, eu perfeito, falei isso Patrícia. por mim, não é que eu estou generalizando. Não, mas você tem todo o direito e eu quero que vocês indaguem esse tipo mesmo de pergunta. Porque, Acho que ela Patrícia, quis perguntar, desculpa a intromissão, acho que ela quis fala, perguntar pela quantidade de prateleira que a gente tem no mercado, de opções que a gente tem no mercado, e daí a pessoa, pô, mas o que faz eu comprar da Aliança de não comprar na loja do lado? O que faz eu comprar da legal, Aliança de não comprar da farmácia homeopática? Estou só colocando aqui, tá? Eu acho que ele quis entender dessa forma aí, a pergunta dela. maravilha. Entendeu? Vamos trazer esse nuance aí, Foi então. Vamos isso. trazer esse nuance. Assim, como falei, né? É, eu acredito que o nosso produto é muito bom. Ele é de primeira categoria. O que nós usamos aqui é de primeira categoria. As matérias-primas que a gente faz é de primeira categoria. A gente importa muita coisa para ter, de fato, ativos de resultado, né? Nós temos vários diferenciais. Eu não vou falar disso hoje, porque senão eu vou sair do foco aqui. Mas, enfim, tem várias lives gravadas aí sobre todos os produtos. Mas eu quero falar no que o Rinaldo falou. Quando a gente compara com outras empresas, e tem muitas. Anderson, tem outras empresas boas? Muitas. Tem produto de qualidade? Muitos. Tá cheio. Agora, o meu posicionamento é assim, gente. Eu foco no que eu tenho. Eu foco no que eu tenho. E nós temos qualidade. Nós temos resultado. Tá? Lá fora tá cheio de produto bom. Com certeza. E nós também temos produto bom. Então eu penso assim, Rinaldo, que a pessoa ela vai se aproximar e ela vai avaliar. Isso é legal para mim? Como você. O Rinaldo chegou cheio de questões e tal. E ele tomou o produto, ele está usando o produto, ele fez os testes, né? E eu disse, Rinaldo, testa. Ele está lá em Fortaleza. Testa, meu amigo. E ele veio com perguntas. Ah, porque eu já passei nessa empresa e tal. Esse campeão, tá tudo certo. Eu só quero que você use o nosso produto. E hoje eu acredito que ele é um cara apaixonado aí, né? Em tão pouco tempo ele é apaixonado por esse produto, por esse projeto. E já está colhendo resultados também e depoimentos. E é isso, sabe, que eu vejo para vocês. O caminho é esse. Se vocês usarem os produtos, vocês vão perceber o resultado deles no organismo de vocês. Eu, antes da live, eu tomei o LX8. Hoje eu tomei LXM, eu tomei Prímula para pele. A dona Carmelita fala que eu quero parecer sempre com 18 anos. Eu disse, não, dona Carmelita, não é assim, mas eu tenho que me cuidar, né? Então, a Love, ali ela. E aí, T-Max.
eu tenho essas bênçãos, eu vou usar, eu tenho que ser o garoto propaganda, tenho que usar, e eu tenho que, a minha família tem que usar, vocês têm que usar, vocês são meus clientes, vocês todos aqui. Lourdes é minha cliente, a Lourdes é minha cliente especial aí, ó. O resultado do Prímula dela, você não tem ideia do resultado do Prímula dela, mudou a vida dela, Anderson. sabe? Oi, Anderson. Oi, Arnaldo, tudo bem? ô rapaz, primeira vez que eu tô te vendo ó, em câmera. Isso, tudo bem? Então, você Aí, estava falando aí cara, do óleo de Prímula, né, gente? Tudo bem, graças a Deus, Anderson. Eu queria só falar um pouco. Eu tenho aqui um estudo, na verdade, muito profundo, médico americano, né? Na verdade, ele é alemão, que foi o cara que escreveu o livro sobre os capilares. Os capilares determinam o nosso destino. E ele teoria do escreveu capilar. um artigo numa revista, isso, Michel, muito grande sobre a Michel Felger. Prímula. Cara, quando você lê, eu não sei se você já teve acesso a esse estudo desse médico. Ele Sim, foi um grande incentivador do uso do aloe vera por causa do estudo dele, que é muito profundo, dos capilares, que a gente não sabia que era isso, na verdade, né? sim. Uma vez eu vi uma amiga falar assim, Arnaldo, eu tive um microinfarto. Eu disse, o que é microinfarto? Ele acontece nos capilares, que são esses vasos sanguíneos tão fininhos e que tem milhares e trilhões deles que o médico fala que teve um pré-infarto, na verdade é um microinfarto nos capilares. Então, a Prímula também, ela também faz esse trabalho. Ela é assim, o estudo que ele dá da Prímula, ele pega assim aqueles coisas antigas que o pessoal fazia, uma ficha, assim, e ele fala assim para mais de dá quase um livro só sobre a Prímula. Então, assim, ela é preciosa demais, ela é muito necessária para a saúde Maravilhoso. das pessoas. E fala sobre os capilares também, que ela faz esse trabalho de abrir os capilares, que é uma questão quando a gente está, o quê? Como eu estou passando um luto, os capilares se fecham, uma quimioterapia, um estresse alto, todas essas questões que a gente pensa assim que o nosso corpo sofre, ele tem uma reação, porque a gente vai pensando, por que eu tenho que suplementar tal, por que eu tenho que usar isso, por que eu tenho que usar aquilo, qual o diferencial? Eu vou muito nessa questão, hoje, até Perfeito. falando com você, né? Então, assim, a gente vai pensando que as necessidades do nosso corpo, quanto que a gente tem de coisa maravilhosa. A gente vai falar, a gente tem coisas assim que a gente tem um próprio que eu vou falar por mim, tá, Anderson? Eu já vendi produtos com próprios, assim, tipo exportação, mas que não chega nem ao pé do próprio da Aliança, que é um própolis que trata uma questão renal. Por quê? Você não tem uma venda direta um próprio desse, te garanto. Que eu conheço muitas empresas, estou nesse mercado também há muitos anos, e eu analiso muito um produto, muito uma empresa na questão da matéria-prima, da qualidade, da concentração. Isso também para mim é muito importante. E eu vejo isso na Aliança. Legal. Lembrando, gente, que o Arnaldo, ele ficou uns 2 anos aí um pouco afastado por questões pessoais, só para resumir, e agora ele está voltando. Então, é a credibilidade que ele dá nos produtos, né? Ele sabe que a gente trabalha com procedência e todos os produtos que ele usou, ele viu também o que que é, né? Ele viu a qualidade, o formato, como a gente cuida, né? E, claro, a gente não vai colocar no mercado algo que não dê resultado nas pessoas. Não tem sentido, né? Obrigado, Arnaldo, pela tua contribuição. Nada. Gente, muito obrigado. Eu vou continuar aqui. Vocês lembram onde é que eu parei? Eu falei de aproximação e o que mais? Hum? Direção. Direção. A questão da direção é a seguinte. Cadastrei um monte de gente, mas eu só vou cadastrar. Eu só vou cadastrar o pessoal que se vira. O pessoal lá da empresa que se vira. Gente, não faça isso. Não faça isso. Não, você vai queimar, se queimar e vai queimar a empresa. E pior, as pessoas não vão respeitar o seu trabalho. Eu sei que um monte de gente faz isso em outras empresas, mas não é a nossa prática É aqui na difícil, hein? Desculpa aí, Aliança. mas Não que o cara teve um problema na mão e vai teremos passar por cirurgia. esse tipo de trabalho. Vou cadastrar 100 pessoas, mas não vou orientar nenhuma. Todo mundo fica perdido, fica todo mundo estressado. A pessoa entra pelo motivo errado e sai pelo motivo mais errado ainda, né? Então, tenha isso em mente. Se eu vou cadastrar alguém, se eu vou fazer um filhinho,
Eu vou cuidar do meu filhinho. Se eu vou colocar um bebê no mundo, eu vou cuidar desse bebê, tá bom? Não esqueça nunca disso. Vamos lá, então. Direção, coloquei aqui envolvimento. Envolvimento. Coloca aí o terceiro ponto. Envolvimento, você saber envolver a pessoa. Se você chegar na pessoa, ei, vem cá, vamos tomar um café, vamos conversar sobre negócio. Não, mas eu ainda só vendi um produto, não tem problema. Eu quero saber como é que está a tua cabeça. Nesse envolvimento, você vai descobrir qual é a mentalidade da pessoa, qual é o perfil da pessoa. E aí você abraça para a Ivete, vi que ela está por aí, lá de Juazeiro, para a Ivete e para Santana. A propósito, hoje ou amanhã sai o novo ranking da nossa mega campanha linda que a gente tem aí. E muito legal, hein? Muitos homens na campanha. Fiquei de cara, fiquei de cara. Coisa inédita, assim. Então eu fiquei bem surpreso. Agora, a questão do perfil, você vai entender assim. Tem pessoas que só querem entender. Isso aqui, gente, só essa partezinha aqui que eu vou falar agora é ouro para vocês. Vai que o Rinaldo fala, temos ouro nas mãos, né? Então, você vai ter ouro nas mãos se você entender essa informação. Tem pessoas que só têm perfil de vendas. Eu já vou falar para vocês como essas pessoas conversam, tá? Tem pessoas que têm perfil de negócio, que querem fazer um negócio. Mas tem pessoas que são líderes e tem uma diferença. Tem uma diferença. E tem um grupo, claro, que não quer nada com nada. Que você vai falar, eles vão ser curiosos, mas não vão fazer o negócio, não fazer, não vai nem comprar. Anderson, como é que eu lido com essas pessoas? Anota aí. Se você quiser saber lidar com eles, você tem que usar uma folha de papel. Uma folha de papel. Uma folha de papel. Incrivelmente. Se você soubesse quantos de folha de papel eu uso, essa aqui é uma delas. Ó. Minha pasta nunca teve tantas folhas de papel. Essa aqui é outra. Eu fiz um mapa do Brasil tudo à mão. Ó. Ah, mas esse rapaz é louco. Pode ser um pouco louco, mas a gente está transformando tudo esse resultado, essa loucura. E aí você tem uma folha de papel. Porque na folha de papel você coloca umas bolinhas e você coloca assim, ó. Esse aqui é o meu time, esse aqui é o meu grupo. Vai colocar umas 50, pega uma moeda e faz, assim, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Funciona, eles funcionam. Os maiores da Aliança fazem isso hoje, que aprenderam. E quem é do marketing cresce faz isso. Ele pega uma folha de papel e ele bota primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Primeiro grupo são pessoas interessadas, mas você não sabe o que elas querem. Você só vai saber quando você conversar com elas. Aquela pessoa que diz assim, ó, ô Anderson, eu gostei muito daquele produto lá, aquele produto pro homem, eu gostei daquele pílula, eu gostei daquele suquinho, ele fala assim, né? Aí você percebe que ela quer saber mais do produto. Então você vai focar no produto. E, claro, em algum momento as pessoas vão dizer assim, ó, e como é que eu faço para vender, para ganhar algum dinheiro, para fazer parte? Legal, alguém está fazendo o script aqui da live. Legal. O ata, né? Então, quando tem perguntas assim, é de interesse. Ô, dona Carmelita, e dá para ganhar dinheiro? Ou eu quero levar para uma tia minha. Geralmente, essas pessoas elas falam nesse sentido porque elas querem uma comissão. Vocês entendem? Então, são perfis diferentes. E o líder ele já fala assim, ó, quando ele vê o negócio, ele já faz perguntas assim, ó. Eu posso fazer uma equipe? Eu posso formar uma organização? Existe possibilidade de eu dar treinamentos? O líder ele já vê a coisa toda como uma organização. Vocês entenderam? São três conversas. Numa das conversas, você vai falar, olha, aqui você pode, de repente você vai falar, né? Eu estou falando do envolvimento. Por que é importante você entender a cabeça das pessoas, o perfil delas? Porque senão você vai errar.
Vamos imaginar, eu vou citar uma questão aqui. A Patrícia chega para mim e fala, olha, Anderson, eu quero saber dos produtos e tal. E só citei aleatoriamente a Patrícia aqui, né? E aí eu falo assim, Patrícia, mas você pode fazer esse negócio é muito bom. Daí ela fala, mas eu queria saber mais do Alove, Anderson. Eu falo, mas você sabia que nesse plano de carreira você tem várias formas de ganho? Daí ela fala, tá, mas o Alove serve para quem? Como que eu posso usar o Alove? Eu falo, se você for no treinamento para crescimento, você vai aprender a ser uma líder. Ah, Deus o livre. Quero fugir desse cara. Não está tendo conexão, né? Daí você diz assim, não, ninguém faz isso. A maioria faz isso. A gente quer fazer com a pessoa o que ela não quer. Então, nessa frase, tem um segredo aí. Você precisa perguntar o que você quer. Eu chego para Lourdes, Lourdes, o que você quer agora? A Fernanda vai dizer, sabe que eu não tinha pensado nisso? Carmelita, o que você quer agora, Carmelita? Você já é um PA, você já está aí bem na vida, mas o que você quer? Ela vai dizer, olha, Anderson, bora eu vou pensar nisso. Eu chego pro Rinaldo, o que você quer, Rinaldo? E as coisas mudam, o querer muda, é uma. A gente caminha um pouco mais e muda o nosso interesse, muda a nossa cabeça, muda a visão, muda o preparo. Por isso que você tem que ter uma mentalidade de preparo constante, estar sempre se preparando. Aonde que a gente cai aí? Aonde que a gente para no processo? Que a gente vai escutar quem não deve. A gente vai escutar vozes que não devem. A gente vai escutar a negatividade. O governo, não sei quem, o coisa, o teu produto não é tão bom. A gente escuta as vozes que não ajudam em nada, sabe? Os ladrões de sonhos, né? Tem até um livro do Augusto Cury, né? O ladrão de sonhos, muito bom. E então a gente fica escutando isso e a gente fica escutando a nossa mente. É uma frase que eu falo, a minha filha gosta, a mente mente. A nossa mente, ela mente muito para nós, que a gente não é capaz, que não vai dar certo tudo isso. Então, às vezes, você vai envolver a pessoa, mas você não está preparado no conhecer pessoas. Coloca para você, eu preciso conhecer pessoas. Aí você diz assim, não, Anderson, mas isso aí eu já conheço, né? Mas assim, ó, 85% das existências, dos fracassos, e até das pessoas que saem do negócio é por falta de relacionamento. Ou relacionamento de baixa qualidade. Então, eu preciso falar para vocês. Não esperem que todas as pessoas que vocês cadastrarem vão se conectar comigo. Não esperem isso. Porque daí vocês vão criar uma ilusão. Eu não vou acompanhar 1.000 pessoas ou mais. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho como acompanhar um grupo de pessoas. E vocês vão ter que acompanhar outro grupo. Vocês entendem isso? E aí, essa pessoa tem que ser treinada para acompanhar outro. Se isso não acontecer, se você não treinar alguém, nisso que eu estou falando, aproximar, dar direção, ele veio agora, gente, antes da live, envolver a pessoa, ela não vai seguir. Ela vai desistir antes do tempo, ela não vai amadurecer. Ela vai olhar para alguma coisa, ela vai olhar ali no grupo, não gostei disso que o cara falou, não gostei disso, não gostei daquilo. E ela vai desistir. Por quê? Porque a voz que ela escuta não é a principal. A fonte, a direção que ela tem, não é você. E se você não é o líder dessa pessoa, ela tem outro líder, ou não tem nenhum. E qualquer pessoa que falar uma coisa diferente do produto ou do negócio, ela vai desistir. Meu Deus, gente, que tá saindo aqui muita coisa boa para vocês. Se vocês anotarem isso, vocês vão aplicar muito na vida. Então, qual que é o empenho de vocês? Qual que é o meu empenho com vocês? É sim formar líderes. No fundo, eu quero formar líderes. É difícil, é. Formar líderes é difícil, é muito. Porque cada um tem problema, cada um tem uma vida. A gente vai fazer um evento agora de lançamento. Vai uma turma ali boa, vai um monte de PA, um monte de ponto. Cada um está no estágio da vida. Cada um está com problema. Às vezes eu chego num evento e falo assim, ó, mais alguém está aqui só para comer? Daí todo mundo começa a rir e o evento começa bem. E às vezes a pessoa foi só para comer mesmo. Ela não tem ideia nenhuma. Ela não tem
noção nenhuma. Então, você tem que entender que tem muitas pessoas que estão entrando na sua equipe e nem sabem por que elas estão entrando. E nós precisamos dar a direção, envolver essas pessoas. Se ela não tiver um projeto, ela não vai fazer. Mas, Anderson, eu falei do negócio da Patrícia 300 vezes, ela não quer colocar pessoas. É porque você ainda não está escutando a pessoa. E se você parar para fazer uma simples pergunta, ô, Cláudia, o que que você quer, Cláudia? Aí a Cláudia vai falar, olha, Anderson, eu cheguei no momento da vida, eu quero ter resultado. Você trabalha nisso com ela. Aí o Arnaldo fala, Anderson, eu quero ganhar meus primeiros R$ 500. Nisso com o Arnaldo. A Lourdes fala, Anderson, eu quero ter liberdade. E nisso são coisas diferentes. Marca aí, as pessoas querem coisas diferentes. Elas não querem o que nós queremos dar. Elas querem coisas diferentes. O nosso cliente quer coisa diferente. Quando eu entendi isso, eu disse, pronto, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou conversar com as pessoas e perguntar o que que você quer. Eu não sei se eu vou conseguir atender as suas expectativas, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Para a gente trabalhar junto. E se você quiser, Anderson, com licença. vai lá, querido. Eu conheci os produtos de vocês anteontem, domingo. É E recente. através de uma pessoa que eu não conheço, que me foi apresentada por uma outra que está começando agora também. Tudo jovem, né? Tudo Tudo nova. bebê. Mas Tudo... eu sou amante dos produtos naturais, no geral. Uhum. Então, eu gosto muito de me aprofundar nisso, de aprender. E eu quero conhecer a fundo, porque eu acreditei, da forma que foi apresentada, eu acreditei, comprei um monte, já estou usando, e eu ainda falei assim, quando ela pediu que eu me cadastrasse, eu disse assim, não nasci para vender nada, sou péssima vendedora, não consigo vender nada. Olha que interessante. Aí a minha irmã insistiu para eu me cadastrar, ela falou assim, eu te ajudo. Eu falei assim, mas eu quero só comprar. Interessante seu caso, hein? Aí eu acabei me cadastrando. E eu tô curiosa, eu só tô assim, perdida, porque eu não estou tendo assim, a pessoa não é do mesmo estado que eu, a que trouxe o produto, então eu a conheci da última hora, ela já estava na véspera de voltar para... Ela é de Santa Catarina, não sei se é o Já mesmo imagino local. quem é essa pessoa, tá? Mas não vou. Não vou. Pois é, Deixa eu te fazer então, uma pergunta aqui, Rosane. Nesse momento, você está desde o começo na live, não? sim, Tá. Do que eu falei, faz sentido para você? muito, É? Tá. faz, Você porque concorda que primeiro teve uma aproximação, mesmo não sim, querendo, você tomou uma decisão? Tá, eu vou cadastrar então. E acontece bastante. Mas agora você vai estar na fase da direção. A direção vai fazer tudo, toda a diferença. pois é, porque eu já tenho uma coisa comigo, que eu sou de procurar saber sobre os produtos naturais. Eu Certo? não gosto de remédios de drogaria, evito o máximo, mas eu sou a Maria do chá, porque tudo que diz que é bom, eu tô testando. Eu sou a Legal. cobaia. Então, eu normalmente, quando eu ouço falar uma coisa boa de um produto, eu testo, mas automaticamente, quando eu acho que ele realmente é bom, a minha cabeça já dá um giro de 360 graus, porque eu já começo a pensar nas pessoas que eu conheço, Que que bom, Rosane. precisam de ajuda, e que isso talvez será a solução. Esse é um perfil que a gente busca, tá? Nós estamos buscando pessoas que têm essa empatia, né? Por quê? Como que eu penso? Eu quero que vocês entendam um pouco da minha cabeça, gente. Eu penso assim, ó. Eu preciso que o meu cliente esteja satisfeito. É basicamente isso a minha cabeça. Se você pegar as minhas folhas, você vai ver que eu cuido dos meus clientes, carteira de cliente. Porque se eu faço isso, vocês vão imitar o que eu faço.
E aí, se eu tenho muitas pessoas preocupadas com os clientes, nós vamos ter uma empresa de sucesso. Não tem como não ter sucesso se você só se preocupa com o resultado do cliente. Ah, mas isso não existe, pós-venda não existe. Eu realmente acho que no Brasil isso é relaxado. As pessoas vendem e não fazem pós-venda. Mas eu penso, tem que ter pós-venda, tem que ter cultura de pós-venda. O cliente pode, sei lá, pode brigar com você, pode devolver o produto, mas é um feedback. Você sabe o que precisa melhorar. O problema é quando a pessoa não fala nada. O problema é quando você não conversa com o seu cliente. Tem pessoas com as mãos, mãozinha levantada, eu já vou dar a oportunidade, tá? Rosane, deixa eu te dar uma notícia. Você está numa empresa boa, não é furada, tá? Os produtos são bons, tá? Use, porque para falar dos produtos você vai ter que usar e comprovar, né? Então eu digo para você, use, que isso vai fazer bem na sua vida. Mas assim, ó, você tem que responder sempre, tá? Em todo passo. O que eu quero com isso? Porque isso vai te dar uma direção. Se você responder a pergunta o que eu quero, você vai achar a pessoa que vai te ajudar a conquistar essa direção. Se você não consegue fazer essa pergunta o que eu quero, você sempre vai ficar perdido. E sempre vai ficar na mão de qualquer um, ou na direção de qualquer um. E é como as pessoas estão. Então a pergunta principal é o que eu quero com esse negócio? Se você tiver a resposta concreta, você vai achar as pessoas que vão te orientar da maneira correta. Você vai atrair essas pessoas. Anderson, como é que tu faz? Como é que tu consegue responder tanta gente? Se eu falar tudo que eu faço um dia, vocês vão dizer, eu não queria estar no lugar desse cara. Eu garanto para vocês que vocês vão dizer isso. Mas vocês não sabem o estilo de vida que eu levo, tranquilo. Agora eu estou de pergunta aqui, e assim, a leveza que eu trabalho, eu não mantenho preocupação na minha cabeça. Eu procuro não estressar. Eu procuro levar uma vida muito de boa, muito tranquila. Mas se vocês olharem o tanto de decisão que eu tomo, vocês vão dizer, meu Deus, é loucura. Mas pô, só dá para fazer isso se eu tiver esse equilíbrio. Aí eu vejo as pessoas, às vezes, não administram nada e vivem uma vida de preocupação, de ansiedade, de depressão, né? Então, sabe qual é a cura para a depressão? Se preocupar com as outras pessoas. Ah, eu tô com depressão. Ó, eu falo, tá bom. Esse dia alguém me ligou, ó, eu preciso te ligar. Tá bom, me liga. Aí ligou. Ó, fibromialgia. Eu falei, tu você quer que eu fale mesmo sobre fibromialgia? Eu posso falar abertamente? Aí a pessoa fala, mas a pessoa tá aqui no telefone, porque eu sou direto. Eu falei, tá bom, então escuta. Fibromialgia é uma dor que corre, a pessoa não acha, o médico não acha, a pessoa não se aceita, a pessoa não se perdoa. É uma coisa que ela tem que resolver na mente, é almática. Ela vai usar o produto para ajudar, mas ela precisa resolver coisas na vida dela, na aceitação, na autoaceitação. Então vocês têm que entender disso. E às vezes a pessoa ela bota muita expectativa no produto, mas o coração dela não está resolvido. Ela está doente na mente. Ela já toma o produto estragada. Vocês entendem o que eu estou falando? Ela já toma o produto pensando, isso aí não vai dar certo. Então eu vou tomar mais a Love. E ela já toma, isso aí não vai dar certo. Eu não faço questão de vender meu produto para as pessoas ou de entregar, porque ela está desprezando vida. Não é que eu sou arrogante, nada disso, gente. Mas assim, eu sei o valor que tem esses produtos. Eu sei o valor que tem de estudo, de resultado, tá? Então, Rosane, em resumo, é isso, tá? Você precisa encontrar a sua boa fase, a sua verdade aí, por que você quer fazer isso, e se responder o que eu quero com esse negócio, e aí você vai encontrar a direção, as pessoas que vão te dar a direção também, tá? Seja bem-vinda. O que eu quero, eu já sei. Agora, o que eu quero saber é
o contato, assim, para eu conseguir todas as informações que eu preciso? É muita coisa, né? Nem eu tenho tudo isso, todas as informações que eu preciso na vida. Não, eu digo como iniciante, né? Porque até então Tô eu não sei brincando com nada. você, só pra quebrar o gelo aqui. Mas assim, ó, a resposta para isso é assim, ó. Algumas pessoas se sentem assim, ah, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém me liga, ninguém fala comigo. É ou não é? Então eu falo assim para minha esposa, Graça, tem dois tipos de gente no mundo, basicamente. A vítima e o resolvido. A vítima, assim, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, eu faço de tudo, eu compro produto, ninguém me vê, o Anderson não me liga, não me atende. E ele sempre vai ficar nesse papel. Você pode levar dinheiro na casa dele, ele vai dizer, não, mas eu preciso de mais, porque isso é sempre o que ele precisa, o mundo dele, ninguém olha para ele. Gente, vocês podem gostar de mim ou não, mas quando eu entendi isso, eu me libertei. E eu disse, ou eu vou ser alguém na vida, ou eu vou ser vítima. Só tem dois caminhos. Então, para todos vocês é isso. Então, assim, ó, vocês querem mais atenção, façam mais. Se proponham a fazer. Se coloquem. Coloquem um depoimento no grupo. Ah, eu quero isso, agora eu quero isso, agora eu quero isso. Às vezes dá vontade de perguntar, você já colocou um depoimento aqui alguma vez? Você quer tudo na hora que quer? Mas e depoimento? Você colocou algum? Você já se esforçou para colocar o seu depoimento aqui? Não dá vontade de fazer isso, gente? É só eu que tenho essa vontade? Será que é só eu que sou meio louco assim? Mas às vezes dá vontade. Cristo, cristão, todo dia tem depoimento aqui. Você pega todo dia depoimento, mas cadê o teu? Dá vontade de fazer isso, gente? Se eu fizer isso, vocês não vão brigar comigo. Porque é uma vontade que eu estou matando. Tá bom, Eu digo, Rosane? Então você vai eu encontrar muitas disse, pessoas se você tiver focado em crescer. Vai eu atrair. disse no sentido de eu me preparar para falar do produto de forma correta. Olha só, vou te dar a dica. Tem os grupos, tem as lives. Eu tenho não sei quantas horas de internet aí, todo mundo pode acessar. Eu falando de produto, eu trago um monte de gente, um monte de live, um monte de gente aí graduada, tá? Ah, técnico. Aí tem o nosso catálogo, é um catálogo técnico. Ah, tem um monte de gente que nunca leu esse catálogo. Aí vem e faz aquelas perguntas, sabe? De iniciante, assim, tá 2 anos no negócio. Eu falei, meu Deus amado, nunca leu o catálogo. Então, é preparo, né, Rosane? Eu vejo que você quer se preparar, isso já é bom. Ô, E a outra Anderson, dica, se você for no seu patrocinador, quem te colocou, fala com ele, como é que eu faço para me envolver mais? Ele vai te ligar a alguém que está conectado ou ao patrocinador dele, ou, enfim, você vai chegar logo. Uns dias você vai falar comigo também, mas não é só eu, tem um monte de gente aí para auxiliar, né? Seja bem-vinda. Vamos lá, as perguntas, quem tá na vez aí? E eu ainda tô, o que eu falei por último, gente? Direção, depois foi Envolvimento. 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 Vocês estão preparados para envolver as pessoas? Ó, tem gente que, ó, meu patrocinador é maravilhoso. Não sei quem é, mas com um elogio no ar aí. É, vocês estão preparados para envolver as pessoas? Sabe o que é envolver? É eu chegar assim, ó, eu tenho um convite aqui do meu aniversário, você tá no meu top 5, você é meu amigo, eu preciso que você esteja nesse aniversário. Isso é envolver. Não é assim, olha, vai ter uma reunião lá, se você quiser participar, sabe? Da boca para fora, você envolve a pessoa, você tem energia, você traz a pessoa. Você fala, olha, vai ter essa palestra, aqui, vai ter essa live, eu quero que você assista isso. Você você dá a direção com autoridade, mas é para o bem da pessoa. Você envolve, ela sente que você está preocupado com ela. A menos que ela diga assim, ó, a Cláudia diz, Anderson, não me manda mais mensagem, não quero mais saber. Eu sei que ela não quer mais ser envolvida. Mas enquanto isso não aconteceu, eu imagino que a pessoa quer ser envolvida, então eu vou envolvendo ela. Vou mandar um convite,
Vamos lá, vamos na doutora Lourdes primeiro. Vamos na pergunta da doutora Lourdes. Olá, boa noite. Que lindo esse painel aí, muito bonito, né? Tanta gente, Então, né? quero só Nova, contribuir com as pessoas novas, como estão entrando, que estão inseguras ainda, e é normal, né? Eu trabalho com venda, né? Com venda há mais de 14 anos, e eu conheci a Aliança já faz, juntamente com a Aliança, né? Praticamente sou uma das primeiras, e eu consumia por muitos anos os produtos, e o Anderson foi o que ele falou, a parte da liberdade, que é o que eu busco mesmo e vou continuar buscando. E tive meus filhos e tudo mais, trabalhei em empresas, né, multinacional, até o Anderson acabou mostrando, né, e eu levo esse legado e tem que ser, né, não faça aos outros que não queira fazer para si mesmo, né, então esse legado eu levo muito forte. E sobre os produtos, então, eu sou 10 anos usando o produto, já ia ter que dar alguma coisa, né? Se não era de confiança. E só a qualidade de vida para mim, para os meus filhos, principalmente meus filhos que viviam sempre com imunidade baixa. E ontem mesmo, Anderson, isso nem foi falado em lugar nenhum, eu refiz os exames dele e os meus meninos são bem fracos na alimentação de coisa verde, né? Nessa idade dos pequenos, né? E o médico parabenizou, gente, com os exames, tudo muito, as vitaminas. Ele disse, nossa, que interessante, se eles não comem tanto verde, o que que é? Aí foi onde que eu falei, olha, eu suplemento, né? Mostrei o suplemento que a gente usa, né, para as crianças, e ele, parabéns! Nossa, foi muito legal. Então, ontem mesmo foi a prova de que de outros anos também, mas recentemente a gente está usando o nosso suplemento de criança, né? Então então está sendo assim, para as pessoas que estão entrando, né, novas, podem ficar tranquilas. Começam a assistir as lives da Live 1 lá, que começa para aprender, ler o catálogo, entra nos perfil de Instagram, tem muitos Telegram. A da Aliança mesmo, o meu mesmo, eu coloco bastante também, tem o Telegram, então, assim, tem muito material pronto, salvo, e com certeza o melhor material para seu novo cliente é o seu material próprio, a sua experiência com os produtos e falar. Pode ser de qualquer jeito, não é qualquer jeito, né? Mas assim, não precisa fazer um ensaio para falar ou fazer um vídeo, é pegar e falar. E a gente só consegue melhorar fazendo. Então, assim, a primeira vez vai sair meio assim, outra vez não vai, né? A gente tem exemplos, tem a Vivi, que eu admiro ela muito, de Curitiba, acho que ela é a Viviane, não sei se ela está aqui. Eu sou fã dela, né? Eu sei que ela também gosta do meu trabalho, mas, assim, ela começou tipo, bem, né, e hoje ela está, assim, dando aulas, né, para a gente, então, assim, todo mundo pode começar, e é começando que a gente segue. É só essa parte que eu queria contribuir, e tem muita coisa para falar, né, então, cada um pouquinho, né. Essa líder aí, gente, eu ia nos eventos lá na cidade dela, ela aproximava em mim e falava, Anderson, eu sou focada em outra empresa, mas eu vou consumir, eu posso falar, né? Eu falava, querida, continua do jeito que você pode e tal. E anos, assim. Aí, de um tempo para cá, ela deu uma focada aí, tá batendo um nível bom, vai no evento, vai ser reconhecida um bom nível, né? Começou a crescer, bônus começou a crescer, e eu fico muito feliz. A Lourdes tem um depoimento fantástico de Prímula, é um dos depoimentos mais fortes de Prímula, é impressionante o depoimento dela, tá no Drive lá. Tá no Drive lá, isso mesmo, Mas bacana. é coisa assim, né, Lourdes? É assustador o depoimento de Prímula que você passa, né? É verdade. Então, a gente pode falar a noite toda, mas cada um fala um pouquinho, né? E temos muito, né? Quinta-feira temos muito a falar também. Quem puder estar presente, a gente vai também tentar fazer uns Acabou as cliques vagas aí já, para quem está longe, né? não tem mais vaga, não. Não, mas para quem está longe, a gente vai fazer uns cliques, né? Vamos salvar algumas para deixar uns gravados aí, porque é fantástico, né? Muito obrigado, doutora. Obrigado pela tua participação, tá?
Eu vou, antes de ir para mais uma etapa da fala aqui que eu tenho, eu vou dar a palavra para a Cláudia, que está com a mão levantada aqui também. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu falo de Brasília. Então, nessa parte de envolvimento, né, Anderson, que você estava falando, a gente precisa pensar nesse envolvimento também com o cliente, que é muito importante. Quando, hoje mesmo, né, uma pessoa que está entrando aí na equipe falou, Cláudia, a pessoa está com dor na coluna, tá com dor no joelho e está um pouco depressiva, e o que é bom para ela? Eu falei, primeiro uma boa conversa. Verdade. Tem que entender a questão da pessoa, né? Como que está emocional? Ah, não, porque ela acorda muito sem energia, já acorda cansada. Eu falei, mas vem cá, vamos por partes. Você tem que entender o seu cliente, você tem que fazer perguntas para o seu cliente e se envolver com o seu cliente. Por que que não está dormindo direito? Qual a questão emocional que está vivendo? Qual é o problema? Tem problemas aonde? No trabalho, com a família? O que está acontecendo? Né? Por que ela está acordando cansada? Então, a gente tem que se envolver com o cliente, porque o cliente, quando você se envolve com ele acaba sendo seu amigo. E aí ele não vai abrir mão de você, ele vai querer sempre estar do seu lado e sempre comprar com você, porque você não quer só vender, você se interessou pela pessoa, você se interessou pelo momento que ela está vivendo. Tem gente que só quer conversar, e uma boa conversa, porque eu sou psicanalista e sou pastora. Então, às vezes, uma boa conversa, você já muda a vida da pessoa numa boa conversa. Você passar uma energia boa para a pessoa, uma frequência boa, você já muda ela de estação. Então, isso é muito importante, né? Você estar conectado com essa pessoa de verdade, não só querer vender. Porque aí, quando você vai fazer o pós-venda, né? E aí, fulano, como é que está a sua experiência com os produtos? Essa é a pergunta, né, Anderson? Como é que está a sua experiência com os Perfeita. produtos, né? E aí Aberta. ela vai falar sobre tudo e vai falar que está mais feliz. Nossa, gente, é tão gostoso você criar conexões. Eu amo essas conexões com pessoas. Por isso que eu me achei na Aliança, porque levar saúde com segurança, né? A gente leva saúde e bem-estar para as pessoas com segurança, sabendo que os produtos são maravilhosos que cabe no bolso de todo mundo, gente. Meu Deus, isso é fantástico. Então, assim, eu tenho pouco tempo de aliança também. A minha patrocinadora aí, que me apresentou, foi a Nazaré, lá do Piauí. A gente nem se conhecia, na verdade, nos falamos uma vez na vida. E a Nazaré, meu Deus, que mulher prestativa. Que ela me liga quase todos os dias. Cláudia, está precisando de alguma coisa? Cláudia, como é que está aí? Como é que está a equipe? Fala comigo, está tudo bem? Sabe? Então, assim, esse é o trabalho que realmente a gente tem que fazer, né? Se conectar, ter esse engajamento com as pessoas, porque não é só interesse, a gente realmente tem que criar essa conexão realmente de alma, sabe? De estar torcendo um pelo outro. E eu vejo isso aqui na Aliança. Eu acho assim tão gostoso trabalhar com isso. E a gente vê, um se apaixona, e aí vem o outro e vê que você está apaixonado. Está aí o Rinaldo, que me viu apaixonado pela Aliança, e ele já se Paixão apaixonou gera e, paixão, né? e Paixão vai atrai paixão. contagiando. Vai contagiando. É assim. Mas é isso. Obrigada, Anderson. Olha, que palavras, hein? Que gostoso ouvir isso. Isso é energia, né? Eu posso dizer assim que eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês estão me ouvindo aqui, e quem vai ouvir no gravado depois, você pode levar isso como uma carreira. Isso que eu estou falando tem muito peso, porque assim, ó, nós vamos passar uma vida, e que bom que essa vida seja agradável, é ou não é? É tudo que a Cláudia falou. É tão bom quando a gente faz algo que a gente realmente se agrada daquilo, e além disso a gente cresce como ser humano. E é a minha visão. Eu gosto de ser livre, realmente. Eu não gosto de ficar encurralado, eu não gosto de ficar pressionado, eu não gosto de
de ficar numa indústria. Eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Eu preciso estar livre no sentido profissional. Eu preciso pensar, eu preciso me conectar. E é essa a proposta, né? Nós não queremos criar um gesso para vocês. Um gesso no sentido assim, ó, tudo que eu falar, vocês vão falar. Não. Vocês têm a personalidade de vocês, as emoções. E esse que é o legal no ser humano, né? Ó, levei, alguém falou aqui energia, com tanta energia, o Rinaldo, né? E de fato, quando você tem essa paixão, você vai conectar mais pessoas, não tem como. E isso também te traz segurança. Por quê? Quando você tem uma paixão, você sabe que vai dar certo. Você faz e sabe que vai dar certo. Ah, mas eu ofereci e alguém não quis, Anderson. Alguém me rejeitou. Não é rejeição. É você que precisa corrigir alguma coisa ainda. Eu não sou mais rejeitado. Mas como assim, Anderson, você não é mais rejeitado? Porque eu nem aceito rejeição mais. Se algum de vocês falar, ah, isso é muito feio, eu vou dizer, meu querido, você está muito enganado, eu me acho muito lindo. Daí alguém vai dizer, ah, o cara é convencido. Ah, não é. Eu me resolvi. A minha filha, ela, meu Deus, pai, não dá, contigo não dá. Porque assim, né, toda hora eu falo, filha, tu quer ser muito parecida comigo, né? Tu quer ficar linda, igual o pai. Ela fala, não dá, pai, não dá para conversar contigo. Mas é porque eu tô trabalhando na cabecinha dela coisa do ela é especial, ela é linda, entendeu? Não fizeram isso comigo. Então eu quero que vocês tenham isso, vocês tenham isso. Vocês digam, poxa, eu tenho tudo para dar certo. E eu tô aqui, eu tava pensando, né? Vocês estão num grupo seleto aqui, gente. Cada um tá praticamente num estado aqui. É, vocês são as pessoas que podem levar esse projeto. Vocês são as pessoas que podem desenhar esse projeto no estado de vocês. Ou na cidade de vocês. Se eu falar que cada um está numa cidade diferente, quantas mil pessoas tem na cidade de vocês? E você pode ser uma referência. E já vou para a parte final aqui, né? Mas se existissem 5 grandes oportunidades na sua vida, será que essa não seria uma delas? De você se desenvolver? Será? Será que você já desprezou algumas? Ou não viu? Eu sempre gosto de me perguntar muitas coisas. Eu me pergunto muito. Por exemplo, uma coisa que eu me pergunto, como eu posso administrar melhor essa empresa? Como eu posso melhorar esses produtos? Como eu posso melhorar tudo nessa empresa? Eu sempre me pergunto isso todos os dias, porque eu sei que eu preciso melhorar tudo nessa empresa. As pessoas falam, não, mas que isso, a empresa tá... Não, eu preciso melhorar e vou melhorar. E quando você faz isso, você está sempre em módulo de aprendizagem. É ótimo. Porque alguém te fala assim, ó, você precisa melhorar isso. Eu digo, obrigado, é verdade. Você está sempre aprendendo. Tudo é bom, tudo é matéria-prima. Até se alguém te xingar, você usa como matéria-prima também. Né? Então vamos lá. A gente falou de envolvimento e eu coloquei aqui mais um ponto, tá? Que é treinar. Todas essas fases aqui eu passei na minha vida, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 20. Não, eu tinha 18 anos. Eu era o cara mais novo da faculdade, da sala. Um monte de gente lá, sabe? Vou já, e eu era o carinha mais novo e o mais quebrado também. Eu ia a pé, às vezes, porque eu não tinha condições de pagar a condução do ônibus. Eu ganhava R$ 537, a mensalidade era 450. Então, façam as contas. Eu ajudava em casa e na época, né? Então, eu consegui fazer aquilo. E só que uma coisa aconteceu. Eu ia muito para a biblioteca. E aí eu coloquei o seguinte na minha mente: eu quero ser um líder. Olha que coisa legal, hein? Para você colocar na sua cabeça. Eu pensei, eu quero ser um líder. E aí eu botei na frente da minha agenda: eu quero ser um líder. Eu escrevi assim: eu quero ser um líder.
Então, aquilo virou um foco principal para mim. 2 anos da minha vida, eu estudei tudo sobre liderança. Eu busquei liderança. Eu comia liderança. Eu queria saber como os líderes pensavam. Eu queria saber o que eles faziam, como eles orientavam, tudo isso. E isso fez toda a diferença. Porque, como eu estava falando para aquela senhora ali, eu comecei a atrair coisas na minha vida sobre liderança. E o caminho ficou mais fácil. Então, eu acredito que liderança é uma matéria. Você precisa querer ser um líder para desenvolver isso. Você precisa desenvolver isso na sua vida. Você precisa afiar essa habilidade. Então, eles falam mais de habilidade. Vou colocar duas aqui. Ó. A habilidade de promover e a habilidade de convidar. Fala 3 habilidades para mim me dar bem na aliança. Promover, convidar e comunicação. Se você souber promover, convidar do jeito certo e se comunicar, você vai ter sucesso na aliança, cedo ou tarde. Ah, é? É. Mas por quê? Porque você convida errado. Porque você promove errado. Porque você se comunica errado. É, é. Como assim? Me prova. Resultado. Como que eu melhoro isso? Se você melhorar a sua comunicação, se você melhorar a forma de promover, se você melhorar o seu convite, tudo vai melhorar nos resultados. Mas isso é sobre vendas? É tudo sobre vendas. Eu estou promovendo o tempo todo as coisas para vocês, né? Ah, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de não pagar conta, de não poder pagar conta. Eu já resolvi isso bem rápido. A minha vergonha é não poder levar a minha filha num lugar legal, não poder pagar sei lá, uma aula de piano para ela, não poder dar um lanche que ela quer. Essa é a minha vergonha na vida. E essa tem que ser a minha maior vergonha na vida. O dia que eu disser, eu não vou mostrar para alguém que eu tô com vergonha, eu tenho que ter vergonha na cara de pensar, mas peraí, final de ano eu não quero comer uma coisa legal? Eu tenho todas as condições de fazer isso. A vergonha tem que ser a vergonha na cara. Coloca assim, a minha maior vergonha tem que ser a vergonha na cara. Ó, isso aí agora. A minha maior vergonha tem que ser a vergonha na cara. Essa é importante, porque daí a gente faz o que precisa. E no treino, uma coisa que eu vou falar aqui, você vai errar muito. As pessoas vão errar. E quando as pessoas erram, elas pensam que, eu fracassei. Não tem nada a ver. Quando a pessoa erra, ela está achando uma maneira de fazer certo. Errar é uma maneira, desse jeito não dá, eu vou mudar. Eu abordei alguém, a pessoa não quis, eu vou mudar. Eu ia pro porta a porta. Eu passava muita vergonha. Eu errava muito, mas eu fui aprimorando. Você tem que gostar dos erros. Você tem que querer errar rápido, mais vezes. E como se erra rápido mais vezes? Treinando, praticando. Ó, alguém está scriptando tudo aqui, ó. Ótimo. E aí, se a pessoa que você cadastrou não quer errar, é um problema, tá? Eu falo para minha filha, filha, tem que errar. Errar bastante. Ah, mas eu vou passar vergonha, pai. Passa bastante vergonha. Uma vez eu cheguei num lugar, eu estava comprando um negócio numa loja, e na frente da loja tinha gente panfletando. Aí ela ficou olhando para aquela menina panfletando. Eu falei assim, filha, vai lá com ela panfletar. Ela, será, pai? Eu vi que ela estava com interesse de fazer aquilo. Daí ela falou assim, será? Eu disse, vai. Ela, eu fui, vai. Ela foi, ela ficou lá panfletando. É uma habilidade. E fica, não, meu filho não vai fazer isso nunca, jamais. E aí a gente tolhe ele de habilidades, de comunicar, de falar com as pessoas. Não fala com estranhos, né? Não fala com ninguém. Então, enfim, a gente já foi barrado ali. Então, gente, treinar é uma parte maravilhosa e você precisa pensar assim, ó, eu sou um treinador. Eu quero que você repita aí. Eu sou um treinador. Repete para você, eu sou um treinador. Você acredita nisso?
que você é um treinador ou não. Se você entender que você pode ser um treinador, muda o jogo para você. A gente vê uma seleção brasileira, eu vou falar de futebol que a maioria gosta, né? Aí vamos pegar aí a nossa seleção brasileira hoje. A gente não tem prazer em ver aquela seleção, porque não tem treinador, não tem referência. Eles botam um monte de gente lá que é só, sabe, é só gente famosa, mas não tem cara que veste a camisa. Não tem gente que, não, eu vou entrar ali, eu vou fazer até, vou dar o meu máximo. E o Brasil, com certeza, tem os melhores atletas do mundo. É um negócio também assim. Se o seu time, você olha, meu time só passa vergonha. Mas você é o treinador dele. Agora eu quero que você analise como é que está o seu time. Tem 11 pessoas no seu time? Tem 6? Tem 2? Tem pelo menos uma que, que pelo menos acredita assim, não, eu faço a mesma. Tem uma pessoa? Não, não tem nenhuma. Então você ainda está começando o negócio. Por que que eu falo isso, gente? Ah, Anderson, eu pensei que tu ia animar a gente, tá desanimando a gente. Não. Na Aliança, eu trabalho com mertiolate, eu trabalho com realidade. Eu trabalho com a realidade. Então, às vezes, uma vez fizeram uma reunião comigo de liderança e queriam me botar na parede, né? Um conglomerado de líderes. Aí eles se reuniram e falaram assim: olha aqui, Anderson, a gente quer saber dos bônus. Eu falei, maravilha, que bom que vocês estão perguntando isso. Daí eu falei, vamos lá, o que vocês querem saber? Por que que os nossos bônus não aumentam? Aí tinha uns 7 na sala. Eu falei assim, vamos lá então. Eu peguei o nome de um por um. Quantos diretos você tem? Todos eles tinham um direto só fazendo. E só uma pessoa tinha 2, que é quem estava tendo resultado. 2 diretos. Os outros todos tinham só um direto. Um. Eu falei, gente, mas como é que vocês querem ter resultado? Vocês têm um direto, um cadastro que está fazendo. Mas isso é verdade, a gente não tinha percebido isso, né? Então, vocês entendem como é que é, gente? As pessoas hoje, elas têm uma ilusão de que eu vou entrar no marketing de rede, eu vou falar com alguém do negócio e pronto, tudo vai acontecer e a minha vida vai mudar do dia para a noite. Eu tenho que falar para vocês, a verdade não é assim em nenhuma empresa, tá? Nenhuma empresa. Só se for uma... Eu não vou citar aqui porque eu não gosto desse termo, mas se for uma ilusão, se for uma enganação. Você vai ficar ali pensando que está num negócio bom, mas não está. Nem para você, nem para ninguém, tá? E para a sociedade, muito menos. Então, finalizando a live, né? Depois eu vou dar a palavra para mais alguém que queira. Reflita sobre tudo isso. Agora eu posso dizer que eu estou gravando essa live. Eu não poderia dizer antes, porque senão tem gente que eu não vou assistir porque fica gravado. E eu não vou facilitar as coisas, gente. Não vou facilitar. Vocês podem não gostar muito do meu jeito de administrar, mas eu vou falar para vocês. Eu vou administrar esse negócio de um jeito que as pessoas entendam a realidade, que elas precisam mudar algo para ter resultado. Se vocês falarem assim, ah, não, eu vou administrar diferente, Anderson. Eu vou passar a mão na cabeça de todo mundo e vou fazer as vontades de todo mundo, vou agradar todo mundo. Seja feliz, mas não dá certo. Isso não vai dar certo. E dar certo é você ter confiança, você saber o que você tem, o que você defende, qual a verdade que você defende, ter humildade, para fazer tudo isso, e sempre estar aprendendo. Mas você tem que acreditar que você vai conseguir fazer isso aqui, ó, se aproximar das pessoas, dar direção para as pessoas, envolver. Isso aqui dá um livro, gente. Eu escrevi tudo agora. E está tudo na cabeça. E treinar as pessoas. Ó, eu vou fazer um evento de lançamento.
Aí alguém me perguntou, o que que tu vai falar? Eu disse, eu não sei uma palavra do que eu vou falar. E sabe que eu estou muito feliz por isso. Eu mais amo é chegar na frente de todo mundo e não saber uma palavra do que eu vou falar. Por quê? E daí eu olho para as pessoas, eu sinto o que eu preciso falar. E vocês têm que buscar essa situação na vida de vocês. Quando você reunir e olhar para a pessoa, essa Irmão, aqui ali no precisa plano de disso, jogo, esse cliente não precisa coloca disso, branco, porque esse como da o minha fundo do rede Instagram precisa disso. Isso é liderança. Você está, como a Cláudia falou, conectado. E aí você entrega aquilo que as pessoas precisam. Eu nem gosto de script. Na verdade, eu só coloquei essas 4 palavras aqui hoje porque eu pensei, o que seria o passo a passo ideal? Sabe o que eu quero que vocês façam? Vocês digam, eu vou fazer a minha live com a minha rede. Ah, mas eu só tenho um cadastrado, 2. Começa com esses 2. Valorizar o pouco. E valoriza o pouco, vai para um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Você não valoriza o pouco? Ah, o meu bônus foi só R$ 200. Querido, foi R$ 200 de renda passiva. Você começou a criar uma renda passiva na sua vida. Tem várias fontes de renda. Eu vejo que hoje as pessoas, a maioria, não valorizam o pouco e não cresce por conta disso. Aquilo que você despreza foge de você. Se você não admira alguém, você não aprende com essa pessoa. Irmão, ali no Por plano que de que jogo, tem, não tem coloca só branco, porque 40 como o aqui? fundo do Porque a Instagram é branco, maioria nem como gosta do que interessado eu com falo. visualização. Por quê? Porque dói. Eu não vou vir aqui para agradar um monte de gente. Infelizmente, gente. Assim, você pega uma live minha de 10 anos atrás, de 15 anos, é a mesma coisa. Não tem jeito. Eu não vou aparecer engravatado. Eu não vou. Só se for uma ocasião muito especial, assim, de, Anderson, eu exijo que você esteja de terno no meu evento. Daí eu vou, gente, mas senão eu não vou, tá? E, ah, mas assim, eu quero que vocês sejam livres. Isso define tudo. E que quando vocês encontrarem essa liberdade criativa de vocês, que tem que ser uma liberdade criativa, não uma liberdade, sabe? Eu sou livre, não preciso fazer nada. Não, isso é ociosidade, é outra coisa. É, não vou nem falar aqui, né? Vamos lá, alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer mais uma pergunta difícil? Eu só gosto das difíceis. Pergunta fácil eu nem gosto. Queria fazer uma pergunta. Vai lá, Nobre. Como é que chegou o nome, o conceito do nome Aliança? Do nome, Aliança, é bem bonito, meu amigo. Quando eu estava na mesa desenhando, sabe o que estava na minha cabeça? Eu preciso fazer alianças. Olha o que estava na minha cabeça. Eu lembro que eu estava numa mesa que eu morava numa casa lá, e aí eu pensei assim, eu preciso fazer alianças. E vai me garantir no network são alianças. E daí eu pensei, alianças, alianças. Só que, assim, eu venho de uma linhagem de italianos, né? Minha mãe é italiana e tal. E aí eu pensei, como é que essa palavra fica em italiano? Aí eu fui lá, Alleanza. Aí nasceu o nome Alianza Group. E o logo são. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, o mapa. Ó. Isso aqui tá na minha mente todo dia, esse mapa aqui, ó. E aqui é o logo Aliança, são 4 pessoas conectadas. 4. Então não é uma sozinha, são 4. Vocês estão aqui, ó, né? Então, eu formo alianças com vocês. Aliança não tem fim, né? Ela não acaba, né? Ela é um círculo, né? Beleza? O que mais nós temos de pergunta? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Alguém pode me dizer o horário, gente? São 9:03. 9:03. Vamos até 9:10. Esses Posso 7 falar, minutos. Anderson? Se for pergunta, é uma pergunta? É um Vai aproveitar. comentário. Oi? Comentário. Brevemente, para outras pessoas terem oportunidade, Arnaldo. Tá ok. Mas era em relação ao que você está falando aí. Vai lá. Sobre aliança, sobre
que eu acredito num relacionamento. Sem relacionamento não existe aliança, né? Sem um relacionamento verdadeiro não existe. Não se forma grupo, não se forma nada. Tem que ter Concordo. isso, entendeu? É esse meu comentário, assim, que tem que ter a gente tem que ter realmente esse conceito de um ajudar o outro, sem querer saber se é da minha equipe. Eu vou lá entrar no grupo, vou lá vou dar uma aula sobre alguma coisa, sem querer saber se aquela pessoa é do meu grupo, é de nada. Não, estou fazendo porque eu pertenço a um grupo, a uma empresa, a um grupo, entendeu? Aí, sim, é o relacionamento que a gente vai fazendo, a gente vai se doando, porque, olha, eu queria falar pela assim, já faz 20 e poucos dias que eu perdi minha mãe. Então, quando eu estou me doando, eu também estou me curando também. Isso é muito importante. Verdade, Estou querido. passando um momento de luto, mas eu estou me doando também. Quando eu me dou, quando eu vou lá no grupo, quando eu falo, quando eu ajudo pessoas, eu me curo também de alguma forma, a minha tristeza diminui, tudo para mim. Então, assim, a questão do relacionamento é muito importante, porque ele é curativo. Quando eu vou lá falar de um produto que alguém ouve, alguém gosta, para mim isso é como que botasse um curativo na minha dor, entendeu? Para mim é essa questão. Focar no outro, né? É aquela coisa do. Sim, Quando eu a gente sai do ego esqueço a mesmo, minha do dor, eu, esqueço um pouco o meu sair do problema eu, e né? Sair do penso, eu, né? né, Arnaldo? Isso. Nós não somos Ela o está centro do passando por universo. também uma questão assim também. Então eu ajudo ela, ela me ajuda. Então, assim, esse relacionamento tem tudo a ver com o que você falou. Alianças são pessoas. E se essas pessoas estiverem unidas num propósito de um ajudar a outra, sem questão de equipe, seja lá quem for, eu tô disposto a qualquer pessoa me ligar e perguntar. Sim, eu não quero saber se é da minha equipe, eu quero saber se eu posso ajudar essa pessoa, se o que eu tenho pode acrescentar na vida dela. Cria Isso para mim é unidade, muito né? Cria uma importante. unidade, né? Perfeito. Isso é verdade. Isso é um remédio muito poderoso, Anderson, isso é divino. E quando eu comecei, quando eu voltei, eu estava nos dias de luta, 5 poucos dias, 10, menos de 10 dias que minha mãe tinha partido, está muito dolorido. Mas quando eu comecei a me envolver com a Cresce, aquela de São Paulo, que é minha amiga, com a Vera Lúcia, e ali Aí coloca ajudar a no mesmo padrão falar dos dos outros em si ali, produtos que eu sabe? já Aí o fundo conhecia, também para ser mim foi como um medicamento, para mim foi assim, foi um bálsamo na minha dor, Bênção, querido. né? Isso é aliança, isso é comprometimento, isso é equipe, isso é fazer, isso é o relacionamento que traz para a gente o quê? Um vai levando, um vai falando, um depoimento, isso tudo forma o quê? Uma grande família, uma equipe forte. Eu penso dessa forma. Perfeito. Muito obrigado. Relacionamento realmente é uma palavra muito forte e resume muito, né? O que foi falado. A Lourdes também levantou a mão aqui. Obrigado, Arnaldo. Nada. Abraço. Um abraço. Lourdes, apareça, empresária. Fale. Fale Boa sobre o que noite. né? Agora sim. Boa noite. Bom, o que você falou aí fez muito sentido para mim hoje, entendeu? Quando você diz aproximar, né? Se importar também com o outro, eu digo que realmente, quando a gente começa a ver dessa forma, a gente vê que flui, né? Uma moça me passou uma mensagem ontem, né, pelo Zap, dizendo que estava com ansiedade, o que seria bom? Aí eu sugeri, né, o suco de babosa, o Alove e o RLX. E ela queria saber, né? Então eu enviei uns depoimentos. E hoje, quando eu fui fazer a entrega, aí eu disse, você também quiser conversar, falar algo, o que é que você está sentindo, porque muitas vezes a pessoa só está querendo também uma palavra de conforto, né? Para fazer o fechamento. E aí ela me convidou para entrar na casa dela. E aí mostrou a mãezinha, que está com diabetes e já não está mais... não é mais lúcida, né? E ela diz assim, é porque eu estou muito cansada, eu cuido da minha mãe, eu tenho que dar banho, eu tenho que... E aí eu fiquei conversando com ela, e fiz a entrega do produto, e ela ficou, assim, bastante satisfeita. Então, assim, fazer a aliança com pessoas é isso, é realmente se aproximar, é ter essa empatia, né? É se importar, fazer a pós-venda, como o Anderson bem diz, é muito importante. É isso que eu queria falar. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Muito bem, doutora. Muito obrigado.
Gente, foi bem legal para mim fazer esse encontro com vocês aqui. É, e assim, ó, vocês estão, cada um numa fase, cada um no momento. A Aliança é essa conexão, né? É o quebra-cabeça, é a soma de todas as nossas mentes aqui. É o trabalho de vocês. Eu tenho ah, esse pensamento, né? Que eu preciso servir as pessoas e preciso administrar isso da melhor forma possível, mas nós estamos lidando com expectativas, então nós temos que, de fato, nós precisamos estar preparados, né, para atender essa pessoa e entregar para ela o que ela precisa. Isso é o máximo, eu acho maravilhoso isso, porque quando você faz isso, a pessoa diz: Uau, essa empresa realmente é diferente, esse pessoal é diferente, e eu quero essa marca. A marca que eu quero, e a marca, o nome já diz, né? É o que fica na memória das pessoas. E a marca que eu quero criar é essa, uma marca de atendimento, de excelência, de profissionais. É desafiante, né? Mas é possível. É o que a gente está fazendo aqui, um pouquinho todo dia. A, a gente vai trocando ideias, mas vocês precisam levar isso adiante. Vocês precisam se conectar com o que eu estou falando. Se for uma verdade para vocês, eu vou fazer isso e vou adaptar, vou fazer uma parte disso, vou colocar isso na minha realidade, e aí vocês vão ver que funciona. Tá bom, gente? Eu vou deixar vocês livres, né? Agradeço a participação de todos, foi bem legal hoje, bastante gente, né? E amanhã eu envio gravado para vocês aqui. Obrigado pelos corações, obrigado pela participação de vocês, Ô, pelas Anderson. falas, vocês que enriquecem tudo isso, pelos depoimentos, né? Eu estou bem feliz. Anderson. E assim, ó, E o lançamento! o lançamento tá aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar os lançamentos. Meu pai, é 4. Tá aqui. Será que eu mostro? Será? Estamos esperando. Ah, não vai dar. Mas Cadê? é a primeira. Olha a Mostra Odete aí. aí. A Odete querendo ver o lançamento. Não se pode, Odete. Não. Cadê? Só Esse sei uma coisa. lançamento é só coisa boa, gente. Só coisa maravilhosa. Eu estava há muito tempo trabalhando por esses lançamentos. Na verdade, eu estou trabalhando por um monte de coisa, né? Vai ser lançado ainda, mas já vai sair alguma coisa aí. Eu fico muito feliz. Vai vir muita coisa boa aí. É um ano E de conquistas quando para vocês. fizerem a live, convida a gente também, né, Anderson? Que a gente participa das lives do pessoal, da rede, né? Quando possível, né, meu amigo? Quando possível, claro. É. Só sei de uma Quem tá coisa. falando aí? Viu, Anderson? É o Emerson. Viu, Oi. Anderson? Só sei de uma coisa. Eu não sei viver mais sem aliança. Olha, que isso, minha amiga? Você, hein? Sou conectada na aliança. Que bonito. Vivo e Essa moça acordo aí amanhã falando da aliança. que linda. Ontem, Eu hoje conheço foi. a Odete, já fui 2 vezes lá na casa dela, lá em Juazeiro do Norte. A gente já passou momentos juntos. E eu tenho muita conexão com vocês. Eu gosto muito de vocês e isso é verdadeiro. A Lourdes também, né, Lourdes? Um pouquinho lá, né, que a gente teve lá no Petrolina, né? Na Petrolina. E quero ver se eu visito outros lugares. Aí falta convite, mas uma hora sai, né? Vai vir, da próxima vez vai ser muito melhor. A sua vinda a Petrolina. Amém. Então tá bom, gente. Obrigado, tá? Muito lindo, Odete. Parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu, Anderson. Os lançamentos Queridão, aí. grande Tô abraço pra ansioso você. por esses lançamentos aí. Só coisa bonita. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Deus abençoe. Uma boa Valeu, noite para pessoal. Vamos Obrigado, seguir. gente. E aos novos aqui, é só isso. É só seguir isso. Bora pra cima, Ronaldo. Abraço.